A gente fala sobre o que aconteceu com os contrabandistas que foram flagrados fazendo o tráfico dos mais de 500 papagaios. Pois é, Chico, foi aberto um processo em Brasília, que ainda está na área jurídica do IBAMA, mas ninguém foi preso por esse crime. O IBAMA multou em R$ 5.170.000 os contrabandistas dos papagaios, mas até hoje a multa não foi paga. O professor Henrico Bernard e o doutorando Edinaldo Monteiro, da Universidade Federal de Pernambuco, fizeram um levantamento durante um ano, analisando mais de 800 processos com multas do IBAMA em crimes contra a fauna. De 2008 para cá, o IBAMA Pernambuco vem aumentando o seu esforço de fiscalização e vem autuando mais crimes contra a fauna. Mas as más notícias mostram que nos últimos 13 anos, a taxa de arrecadação efetiva, ou seja, as multas que foram pagas mesmo, de verdade, de fato, são muito baixas. Elas correspondem a cerca de 1% apenas do total que foi emitido em multas nesses últimos 13 anos. Isso significa que o IBAMA aplicou R$ 45.116.940 de multas e foram arrecadados apenas R$ 477.000. Ou seja, só foi pago 1% das multas. Existe toda a questão da burocracia, mas a gente tem verificado que ultimamente, principalmente de 2010 para cá, essa realidade tem se invertido. A partir do momento que você tem um auto de infração, ele se transforma num processo e tem toda aquela burocracia que existe a contradita do próprio fiscal, caso haja contestação, existe a defesa que é apresentada, existe o recurso. A gente tem que deixar bem claro que o IBAMA ele fiscaliza, ele emite a multa e essa multa é encaminhada para o sistema judiciário julgar essa multa. E o tempo que o sistema judiciário gasta para julgar essa multa, embora ele venha caindo, ele ainda é muito grande. A principal causa é a lentidão da justiça. Isso acontece? Acontece, mas nesse caso específico, por conta da própria dificuldade de encontrar bens e valores em nome do devedor para que a execução atinja o seu objetivo. Tem processos de 10 anos que ainda não foram concluídos. É justamente por isso, quando não se encontra bens ou valores, a lei permite que esse processo fique suspenso por um determinado período para que se possa, dentro desse lapso, serem encontrados algum tipo de valor ou um bem para o pagamento. Bia, o que se argumenta é que as multas do IBAMA, algumas vezes, são muito elevadas e os contrabandistas não têm patrimônio suficiente para pagar. É isso mesmo, Chico. É preciso levar em consideração que o Brasil é um dos países que mais exportam ilegalmente animais silvestres e a renda desse contrabando é superior a US$ 1 bilhão por ano. O papagaio é a ave mais procurada pelos traficantes. O que acontece é que, normalmente, quem se arrisca para recolher as aves na floresta e transportá-las são as mulas, que não têm patrimônio para pagar essas multas altas. A solução para todos seria cadeia. E os contrabandistas, os compradores, esses não se arriscam. O tráfico de animais é uma das atividades ilegais mais rentáveis do planeta. E o não pagamento das multas é um incentivo à impunidade e à incidência de crimes contra a natureza. Qual que é a mensagem que um cidadão comum vê quando ele percebe que o órgão ele multa, mas não arrecada quase nada do que ele multa? Será que essa mensagem não é um estímulo a mais crimes ambientais, não é um estímulo à impunidade? A senhora teria alguma sugestão, só para concluir, que pudesse agilizar mais esses processos e que isso não servisse de um mau exemplo para as pessoas que estão cometendo o crime e que não são punidas? Olha, eu acho que o primeiro é que as multas sejam proporcionais à infração e à situação econômica do infrator. Muitas vezes ocorrem realmente valores exorbitantes
para infrações que não justificariam. E a segunda é tentar agilizar ao máximo o trâmite judicial, né? Ana, por que existe o tráfico de animais silvestres? Porque existe quem compre. Então a população precisa ser parceiro nesse combate. Se você não comprar, o tráfico vai deixar de existir. Bia, enquanto o IBAMA deixa de arrecadar o dinheiro das multas, a falta de recursos é um grande problema para o financiamento de projetos que podem melhorar muito a vida dos animais. Um exemplo. Para uns, uma atividade cultural, uma espécie de esporte. Para outros, uma prática que maltrata os animais. A proibição da vaquejada no Brasil é polêmica. O Ministério Público enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer questionando a atividade. Para os nordestinos, a vaquejada é mais do que um esporte, é uma tradição. A vaquejada, para mim, é tudo. É um esporte que nós gostamos, que nós vive dela, né? Através de ganhar o salário meu, vivo disso aqui, ó. Se acabar, sem ela, ninguém. Eu mesmo estou desempregado, né? Não sei fazer outra coisa. O objetivo é derrubar o boi. 2 vaqueiros correm lado a lado e mantêm o animal na direção certa. Um deles segura o rabo e puxa para que o boi caia dentro das linhas brancas. Sou de origem nordestina, eu sou de Santana, na Bahia, no oeste da Bahia, onde desde criança eu aprendi a correr vaquejada, disputar vaquejada na minha região. E de lá para cá eu tenho a satisfação, hoje com 70 anos, eu tenho a satisfação de ver o quanto esse esporte evoluiu. Se por um lado a vaquejada é considerada patrimônio cultural, por outro é vista como uma prática que maltrata os animais. A polêmica é tão grande que o assunto não é consenso nem entre os veterinários. Quando o animal cai ao solo, além da lesão, do risco do arrancamento da ponta da cauda ou da cauda completa, ele pode sofrer traumas com ruptura, inclusive, de órgãos internos. Este laudo veterinário, feito a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, mostra que a queda e o forte impacto do boi quando cai na areia podem resultar em várias lesões, como fraturas de costelas capazes de perfurar pulmões, gerar perda respiratória e risco de morte do animal. Já o veterinário do Conselho Regional defende que as vaquejadas não precisam ser proibidas, mas devem contar com um comitê para avaliar o bem-estar dos animais. O que a gente consegue enxergar nisso? Que a vaquejada, por ser uma questão cultural, ela não vai deixar de existir. Então ela vai acontecer de forma clandestina. E de forma clandestina é sobre os olhos de ninguém. A vaquejada é permitida no Brasil, depois de uma mudança feita na Constituição no ano passado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer questionando as vaquejadas. Para ela, não há dúvidas de que os animais são submetidos a maus tratos. Não é possível extrair da Constituição uma autorização para impor sofrimento intenso e para mutilar animais, com fundamento no exercício de direitos culturais e esportivos. No Distrito Federal, as vaquejadas, com o único objetivo de derrubar os animais, foram proibidas. É tratamento cruel e é absolutamente incompatível com o que o texto constitucional fala. Então a proibição, na verdade, ela é da Constituição. Para este advogado que defende o direito dos animais, as vaquejadas deixaram de ser eventos culturais há muito tempo e deveriam ser proibidas de vez. Isso é um mero pretexto para encobrir interesses puramente econômicos de grupos que lucram muito com esses eventos. Na minha época, que eu não sei que eu fui peão, eu peço perdão a Deus, que eu cheguei a machucar animal. E quando agora eu contraí o câncer, eu sofro demais de dor, eu lembro disso. Eu não queria ser um bezerro laçado e puxar pro pescoço. Eu acho que é maltrato.
Olá, hoje iremos apresentar um Estúdio Veja muito especial. Temos aqui conosco Valdemar Rui dos Santos, Asa Branca, o maior locutor de rodeio da história do Brasil, e Luiz Amel, presidente do Instituto Luiz Amel e ativista em prol da causa dos animais, uma referência e autoridade dentro desse país em prol dos bichos, todos eles. O que nós iremos abordar aqui hoje? O Asa Branca, hoje com 57 anos de idade, fez novelas na Rede Globo, gravou DVD Amigos e foi o rosto do rodeio no país. Agora o Asa está em remissão de um câncer de garganta. É isso, Asa Branca? Apresentei bem? Nossa, ótimo. Tá ganhando do William Bonner já, hein? Ô Asa, me fala uma coisa. Quando você foi peão, o que você fez para os animais que hoje te causam remorso? O João, na época que eu fui peão, foi a época do Velho Oeste, nós dizia. Valia tudo, a gente andava todos peão armado, era como um filme de cowboy. A diferença era só no final, cada um ia para sua casa, né? O cowboy saía foragido. Então é isso. E no rodeio, valia tudo também, entendeu? Na minha época, que eu montei, que eu fui peão, eu peço perdão a Deus, que eu cheguei a machucar animal, cheguei a cortar animal, por isso eu peço perdão a Deus. Como que você machucou o animal? Com espora. Eu morei com um amigo meu que foi o melhor tropeiro do Brasil, o Valtir Biasi. A gente treinava os cavalos de pular. Então, olha o tanto que nós tínhamos juízo de galinha, de frango. Nós chegávamos a amarrar um pneu no outro, enrolava arame e jogava no pescoço do cavalo, para ele sentir a dor e pular. Sangrava? Chegava a sangrar. Eu queria entender uma coisa, Asa. Quando você fazia isso, quando o pessoal do rodeio maltrata os animais, eles não têm consciência de que estão maltratando ou não estão nem aí para os animais? Qual que é a verdade nisso? Na hora você nem ligava, você não pensava sobre isso? Ô Luísa, o meu sonho era ser peão, né? Como a minha carreira de peão fracassou porque o boi me pisou, eu parei de montar. Eu fui trabalhar de servente peneiro, fui vender cachorro quente para sobreviver. Aí tive convite de narrar e deu certo, fui para os Estados Unidos, me aprimorei. Então, valia tudo na época. Nós não parávamos. Então vocês sabem que tem maus tratos, mas não estão nem aí para os bichos, porque o que importa mesmo é o que você ganha, os prêmios, a fama, o dinheiro. Muito dinheiro. É exatamente isso. Olha, muito dinheiro. Você vê a festa de Barretos, ela chega a dar 50 milhões de lucro. Quando você se deu conta que tinha maus tratos? Quando aquilo realmente... Isso não é certo. Tem um momento assim na sua vida? Depois que eu comecei a ver os vídeos, entendeu? Em 94, que eu já fui perdendo o gosto por rodeio. Tinha um cavalo que ele era redomão. O que é o cavalo redomão? Ele dá doma, tudo, mas de vez em quando ele precisa de pular e te derruba. O que eu fiz? Maldade mesmo. Eu fiz um abridão de 5 quilos, pus na boca dele, apertei, larguei uma semana ele assim. E quando eu fui tirar, eu encontrei ele no pasto com a cabeça assim. Eu fui tirar o abridão, tinha dado uma lesão tão forte que tinha até bicho. Larva de mosca já comendo ele. Mosca. Sei como é. Aquele dia eu senti
uma coisa muito ruim de ver. Por isso que quando agora eu contraí o câncer, eu sofro demais de dor, eu lembro disso. Então eu falo, no passado eu machuquei a boca do cavalo. Então agora eu senti na pele. O pessoal do rodeio me xinga muito. Eles falam primeiro que eu sou mentirosa, que não tem maus tratos, e é óbvio que tem maus tratos. Né? É comprovado, é intrínseco ao rodeio e à vaquejada a crueldade aos animais. Né? Ele não pula daquele jeito porque ele resolveu pular. Não é verdade? Não tem o CD, ele não pula. A prova agora é que nosso presidente, inclusive, assinou um decreto para voltar uma prova que a gente lutou muito para proibir. O que a Luísa está falando é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, na última festa de Barretos, agora ocorrida no mês de agosto, ele assinou um decreto autorizando a volta da prova do laço. O que consiste a prova do laço? Ela tem alguns tipos de modalidades, mas o boiadeiro laça o garrote, puxa para perto dele, desfere golpes, ele cai no chão e muitas vezes também amarra as patas. A prova do laço, Asa Branca, maltrata o animal? Eu não queria ser um bezerro laçado e puxar pro pescoço. Eu acho que é maltrato, entendeu? Eu sei que muita gente no rodeio vai me xingar, entendeu? Falar, viveu a vida inteira no rodeio, agora está falando mal. Eu não estou falando mal. Eu adoro ver rodeio, mas eu acho que eu não posso negar que sofre maltrato, igual você defende. Agora, Asa, vamos lá. Você foi peão, você foi locutor, você fez dinheiro, você perdeu dinheiro muito em função do seu comportamento, vício em droga, a gente sabe de tudo disso. Agora, você pede esse perdão para Deus por ter maltratado e por ter incentivado, por quê? Por causa do seu câncer? Não, porque o que eu fiz com a criação eu estou pagando, entendeu? Tá voltando para você, é isso? Existe um ditado que faz na terra se paga. Não tem o inferno é aqui. Voltando agora aos maus tratos de animais que você incentivou e vivenciou. Você falou que, numa conversa prévia que nós tivemos, que você viu desferir choque em boi. Me explica isso, como que funciona? Isso é normal. Todo caminhão boiadeiro ele tem um choque que liga na bateria. Que eles sempre falam que eu sou mentirosa. Eles falam tanto que eu sou mentirosa. Bom, é o Asa Branca que tá falando que é verdade, né? É uma coisa importante. Não, isso aí esse todo momento. mundo vê. Mas eles, para o grande público, eles falam que é mentira, que eu sou louca, que eu invento. E a gente sabe que dá choque, sim. Não, tem tutorial no YouTube ensinando como fazer choque para manejar gado. Porque nos Estados Unidos é liberado. Mas o que é esse choque? Explica para a pessoa que está ali, não é do universo do rodeio. O que consiste esse choque? Você embarcar um boi bravo no caminhão, você tem que dar choque, senão ele não entra. Ou você ferrou com ferrão normal. No brete também dava um choque para o boi poder pular na hora em que o locutor chamava para dentro da arena? Antes dele entrar, sim. Ele consegue pôr ele no brete, porque o Brasil seguiu o rodeio dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é liberado o choque. Outra pergunta que eu vou falar. O sedem é aquela corda de couro que fica presa à virilha do boi, que aperta, que faz com que ele pule. Hoje a legislação exige que o sedem seja feito de lã. No passado, nem tão distante, não era assim. Como você viu o sedem ser amarrado ao corpo do boi? Na minha época, era sedem de crina, puxava, chegava a ferir também a virilha do animal. Tinha arame no sedem? Tinha. Na minha época. Eles pulam por causa do sedem. Se não tem sedem, não tem rodeio. Não, pula também. O sedem é fundamental para o boi pular? Mas não pula bem, ele não joga a anca, não dá o pulo tão alto. Sem sedem, qualquer um para no boi. Que a tendência dele sem sedem é correr. Entendeu? Agora, os Estados Unidos defendem a fauna e a flora. Se eles liberam, agora o Brasil segue os Estados Unidos.
mas eu acho que a gente aqui, como povo brasileiro, pode fazer a nossa história. A gente não precisa seguir as coisas ruins dos Estados Unidos, tem outras coisas boas, né, para a gente seguir. Eu acho que é o momento da gente falar para o Brasil inteiro que não é justo, não é ético, não é moral fazer isso com os animais. Né? Que está intrínseco no rodeio o maus tratos e a crueldade. Existe sim um outro caminho, um outro mundo que a gente deve construir. Certo. Se os seus filhos, eu vi que você tem 2 filhos, quisessem seguir essa profissão. Ele tem 5, 2 estão aqui. Tá, eu vi só 2, perdão. Algum deles quisesse ser peão mesmo ou locutor, você falaria o que para ele? Aconselharia não. Porque locutor hoje ganha um cachezinho que mal dá para você pôr gasolina no carro. Na minha época ganhava dinheiro. Hoje não. Hoje quem leva o dinheiro é os organizadores de festa, né? Mas por causa disso que você falaria não? E se ganhasse muito dinheiro, sim? E para ser peão, também não. Porque machuca o animal e outra coisa, corre risco de vida. Entendeu? Eu não queria que meu filho corresse risco de vida. Muita gente que vai estar assistindo vai falar, pô, o Asa Branca está frustrado, porque ele parou com o rodeio, está falando mal. Eu não estou falando mal do rodeio. Está só falando a verdade, finalmente. Isso, estou explicando o que é. Ô Asa, qual foi a pior coisa que você já experienciou enquanto locutor, no que diz respeito a maus tratos de animal? O que você já viu e ficou em choque? Foi isso que eu fiz com o cavalo, de apertar a boca dele. Eu mesmo cometi isso. E jogar os pneus no pescoço. Mas depois que você fez isso, você continuou ainda com o rodeio algum tempo? Não. Muito tempo, ele foi locutor. Então você sentiu assim, na hora, um pouco de arrependimento? Mas dane-se, é isso? Continua aqui? O arrependimento de repente chegou agora que você é isso que eu quero entender. Esse momento da virada. Capitalista, né? Eu sempre fui um menino, vendia cachorro-quente, trabalhei de servente pedreiro. Eu vi ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, eu tinha que fazer. Hoje, eu peço perdão a Deus. Vou mostrar meu peito. Eu tenho um pisão no boi aqui, ó. É um pisão, queimou 4 costelas, perfurou a pele do pulmão. Entendeu? Ele pisou em mim. E tem gente que torce pro boi, não torce pro peão no rodeio. A maioria torce pro peão, mas tem uns que torcem pro boi também. Eu não entendi, torce pro boi no sentido de que gostaria de ver um peão morto na arena? Não, de ser pisado. Conheço muitos tropeiros, quando um boi pisava, não, saía pro fundo dos beitos rindo. Então, peraí, desculpa, então não é só com os animais que não se importam, é um negócio de crueldade mesmo, de maldade, é isso? Pelo que você está me contando, querem ver todo mundo se machucar, se ferrar. Não, o tropeiro, para dar nome pro boi nele, pro cavalo nele, ele quer que o peão se ferre. Ah, porque quanto mais ele derruba, quanto mais ele se machuca, mais vale o cavalo. Essa é a lógica, Asa Branca? É, não a maioria. O presidente da República foi lá em Barretos e assinou a lei. Quem sou eu para ir contra? Ela é muito corajosa. Você também. O que você está fazendo aqui é muito importante. Aliás, é de uma coragem ímpar. Porque você podia, né, estar muito doente, ir embora como um herói do rodeio. E agora você está abrindo mão, talvez, disso para realmente falar a verdade, para trazer a verdade, os bastidores desse horror, né, e falar pelos animais. Você que sempre tentou calar, né, os animais, a voz de quem defendia, hoje você está sendo a voz desses animais também. Você falou que não queria voltar um boi ou um cavalo de rodeio, né? No rodeio atual, você acha que é ok? Se seria o boi do rodeio atual, que você está falando que teve umas melhoras? Se eu quisesse ser um boi? Não. Então não melhorou tanto assim, né? Só para eu finalizar uma coisa que eu vim pensando. Então esse pessoal que me xinga, que é do rodeio, na verdade eles sabem sim que tem maus tratos, eles não querem que apareça por causa do dinheiro. É isso? Muito dinheiro na vida. Sabe quanto ganha um peão, campeão do mundo? Chuta, no ano.
1 milhão? Sei lá. $1.800.000. Ô, Asa, mas agora você fazendo uma autoanálise, você tem medo de morrer, Asa? Não, tenho medo da dor da morte. Você sente a dor da morte? Já comecei a sentir. Como que é essa dor da morte? A dor que eu sinto é que tem dia que eu acordo, parece que tem um isqueiro ligado dentro da minha boca. Queima, queima, você fica desesperado. Você pensa no cavalo? Eu lembro do cavalo que eu fiz. Toda vez. Inclusive eu uso spray de lidocaína. Eu acordo no meio da noite desesperado para esguichar esse spray para passar dor. Há quanto tempo você não come uma comida sólida, Asa Branca? 2 anos e meio. Se você estivesse bem e pudesse escolher um prato de comida, o que você gostaria de comer hoje? Se você pudesse jantar com a Luísa hoje à noite? Frango caipira com quiabo, arroz e feijão e ovo. Parar de comer os animais você não pensou? Hã? Virar vegetariano você não pensou? Eu tentei virar nos Estados Unidos, mas eu estava ficando muito fraco devido à minha imunidade. Aí eu tinha tirado o açúcar, tinha tirado a carne vermelha. Mas por saúde ou por compaixão? Pela saúde, né, Luiz? Porque eu não conseguia, a gente que é criado em fazenda, é o vício da carne, né? Se você fosse morrer agora saindo daqui, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas, para o mundo, que você aprendeu? Matar a fome das pessoas, entendeu? Como na Etiópia, fizeram aqueles artistas, fizeram aquele show para matar a fome das pessoas. Não iria mais nunca maltratar os animais e não iria também esses caras que estupram a mulher, entendeu? Ô, Asa Branca, quando você estava no auge da sua fama e morava em Rio Preto, você chegou a adotar um animal selvagem de estimação. Era um macaco da espécie prego. Qual era o nome desse macaco, Asa? Zenon. Por que ele tinha esse nome? Porque ele era cabeludo, eu cortei franjinha o cabelo dele. Ficou igual o Zenon, aquele jogador. Ficou a cara do Zenon. Zenon foi um jogador do Corinthians. Asa, como você dividia o seu tempo com o macaco? Você ia a bares com ele? Você andava de moto com ele? Andava direto, andava de avião, de helicóptero, de barco, de moto. Você deu bebida alcoólica pro macaco? Dei. Eu pus um copo de uísque para mim e um para ele. Ele bebia assim, ó. Igualzinho um ser humano. Ele ficou viciado também. Ficou alcoólatra. Eu não sei porque eu fui viajar, larguei ele com um amigo no carnaval. O amigo vendeu ele para passar o carnaval. Então eu nunca mais vi o macaco. Hoje, esse homem de 57 anos, que diz ter mais clareza a respeito dos assuntos, você se arrepende disso? Porque dar bebida alcoólica para um animal selvagem, vamos combinar Lógico que eu arrependo. Ô João, eu sou um cara tão criado no mato. Sabe quem foi minha primeira namorada? Uma pota. Sabe o que é uma pota? Uma égua. Chama zoofilia isso. Né? Isso foi também, minha primeira namorada. Também é comum um pouco no meio, né? Tem bastante, tem muitos casos. Hoje ainda faz, em fazendas. Você falou tanto de estupro de mulher, você não acha que também é estuprar um animal? Eu fiz muita coisa errada, então, se eu estou só pagando o que eu fiz, eu falo para minha esposa todo dia. Ela vem chorando quando eu estou desesperado atrás do remédio. Eu falo, não, mãe, eu estou pagando o que eu fiz. E ela está com você desde essa época? Não, ela é minha namorada, minha amiga de infância. Eu pedi ela em namoro com 10 anos, ela não quis. Nós ficou 20 anos sem se ver. Ela casou 2 vezes, eu 2 vezes.
ela separou e eu também, nós encontramos e casamos. Já estamos 13 anos juntos. E ela gosta mais, então, do homem que você se tornou do que daquele Muito. locutor? Eu vi que ela, quando eu cheguei, ela falou que é muito minha fã. Eu até me desmontei, porque eu nunca esperava isso. Falou que me segue no Instagram, que é minha fã. Ela é sua fã, realmente. Ela também te ajudou a despertar isso? A olhar o animal de uma outra maneira? Muito. Ela é muito fã de animal. Ela teve uma cachorrinha que morreu, ela criou desde pequena, que ela morreu sem dente. Que o animal, quando fica velho, cai o dente. Ela levantava de madrugada para fazer papinha com a cachorrinha dela. O dia que essa cachorra morreu, nossa, ela ficou uma semana chorando. Você acha que isso também te ajudou a despertar essa compaixão pelos animais? Olhar os animais de uma outra maneira, né? Eu acho que esse que é o ponto, essa virada de olhar... Eu tenho um cavalo, Luiz, que eu pus o nome dele de Milagroso, porque eu recebi um milagre. Que eu tive antes do câncer, eu tive a neurocriptococose, presta a mão, a válvula, aqui, outra aqui. O que é isso? É a doença do pombo, que tecnicamente se chama criptococose. Ele fez 6 cirurgias na cabeça. Veia de borracha. Eu sou meio Robocop. Eu fui reconstruído. Então, eu sofri demais. No hospital, acho que eu já fui em hospital Brasil, Estados Unidos, Canadá, todos os hospitais do Brasil. Então, eu tenho muitos acidentes. Se você pudesse voltar no tempo, você faria outro caminho da sua vida? Faria. Totalmente. Como eu digo, eu queria ser jogador de futebol. Não deu certo. E admiro o jogador. No entanto, que os meus amigos é os jogadores de futebol que eu mais saio. Luísa, você gostaria de fazer uma consideração final nesse programa mais do que especial? Olha, eu acho que aqui, finalmente, né, porque sempre foi uma briga entre o pessoal da causa animal e o pessoal do rodeio, sempre em lados opostos, eles falando que a gente mentia, que não tinha maus tratos, não tinha crueldade, e agora, né, a verdade eu sempre falo, uma hora ela se impõe, ela aparece de alguma maneira, talvez tenha sido Deus que te mandou a doença, te fez o despertar, a sua esposa, a gente não sabe exatamente, mas eu tenho certeza que esse é um momento histórico e que vai mudar a cabeça de muita gente e a gente espera que mude o mundo. Asa, você gostaria de fazer uma consideração final? Eu gostaria de agradecer você, João Aveja, que trouxe a gente para a entrevista, e agradecer a Luísa, porque ela tem um ideal, você vê que ela luta, ela tem um tanto de cachorro, uma onda de 500 cachorros na casa dela, ela tem mais 2. Então, ela não faz isso para aparecer, é porque ela ama os animais. Mas eu também não vou dizer que eu sou contra o rodeio. Eu me fiz no rodeio, você entendeu? Mas eu evito até ir no rodeio hoje. Não vou mais. Por que você não vai mais? Porque você sabe que está errado. Parei, ninguém vai me ver mais no rodeio. Narrando, não. Mas assistindo, você gosta? Também nem assisti. Só se morrer um amigo meu, for velado no rodeio, eu vou. Do contrário, eu não vou mais. O rodeio é um povo muito desunido. É a classe mais desunida que eu já vi. É o rodeio. Então, para que eu vou ficar no meio disso? Eu quero ficar com meus netos, meus filhos. Você está no momento que você está valorizando outras coisas na sua vida. Bom, chegamos ao fim de um Estúdio Veja muitíssimo especial, com a presença da ativista Luísa Mel, do locutor Asa Branca, discutindo aqui se há ou não maus tratos de animais, entre outras coisas. Muito obrigado pela presença dos dois. Obrigada. E até a próxima. Tem também
também o Marcos Caseiro, que nosso médico infectologista, que está toda sexta-feira aqui no programa, ele diz: querido presidente, estamos cansados não só pela irresponsabilidade na condução dessa epidemia, mas principalmente pela destruição que esse governo tem feito em todos os setores. Por onde começar? E aí, já juntando com a pergunta de outro internauta aqui também, Renato Ribeiro, que diz como se organizar para eleger uma bancada progressista em 2022? Olha, esse é um dilema, companheiro, um dilema sério que a esquerda vai ter que pensar. Você está lembrada que quando eu fui eleito em 2002, eu elegi uma bancada de 91 deputados, em 513. Se a gente juntar todos os partidos de esquerda, nós não chegamos a 150 deputados em 513. Então fica muito difícil você governar se você não tem uma maioria, sabe, que te permita fazer as mudanças que a sociedade espera que seja feita nesse país. Neste ano, nós do PT estamos pensando que em muitos estados da federação, se a gente descobrir que o nosso candidato a governador não tem chance de ganhar as eleições, é melhor que esse companheiro faça uma aliança política e seja candidato ao Senado ou seja candidato a deputado federal. E isso deve valer para os outros partidos políticos, para que a gente possa chegar no Congresso Nacional com pelo menos uns 250 deputados e senadores com o mesmo viés ideológico, o mesmo viés econômico, o mesmo compromisso com o povo trabalhador desse país. Sabe, é necessário que a gente compreenda a importância da Câmara e a importância do Senado. É muito importante. Um governador de Estado, um governador de Estado, ele, quando vira governador, ele não é inimigo do presidente da República, porque ele precisa ter uma relação diplomática com o presidente da República. Ele precisa de recursos do governo federal. E o governo federal precisa de ter uma boa relação com os governadores. Menos o Bolsonaro não pensa assim. Tá? Agora, nesse mesmo estado em que o governador precisa ter uma boa relação com o governo federal, o senador não. O senador tem um mandato de 8 anos e ele vira Deus quando ele chega no Senado. Ele vira Deus, ele vira personalidade, ele se coloca muitas vezes para votar contra o governo. Então, veja, quando o pessoal votou contra a CPMF, nós ganhamos a votação e perdemos porque tivemos um voto a menos do que a gente necessitava. Ou seja, aquelas pessoas tiraram 40 bilhões por ano da saúde apenas para tentar me prejudicar. Então, eu estou trabalhando com essa ideia de que os partidos de esquerda possam ter mais compreensão de que nós precisamos eleger muito mais gente. E nós temos que dizer para o povo, se você quer votar num candidato para fazer as transformações que o Brasil precisa, você não pode dar de presente para ele uma maioria de deputados de direita. Sabe? Então, se você vota num presidente progressista, você tem que votar num conjunto muito grande de deputados progressistas. Sabe? E nem assim é fácil. Você está lembrado em 86, Rovai? Em 86, o PMDB elegeu 306 constituintes e me parece que 23 governadores de estado. E o Sarney só não elegeu o governador de Sergipe. E o Sarney não teve mole. Até o mandato dele, as pessoas queriam reduzir para 4 anos. Verdade. E conseguiram em 5. Mas é isso, gente. Isso é da democracia. O Brasil, para o companheiro que me fez a pergunta, nós vamos trabalhar... O Marcos Caseiro e o Adriano. Porque eu acho que os setores progressistas precisam voltar a governar para o Brasil voltar a ser democrático, mas nós precisamos ter consciência que é preciso votar muito. É votar mais em negro, é preciso votar mais em mulher, é preciso votar mais em gente que tenha compromisso com o povo trabalhador. Não é possível. A gente só tem 2 sem terra como deputado federal e tem uma bancada ruralista de quase 300 deputados. Não é possível. Então, é preciso um pouco mais de organização e nós estamos imbuídos do desejo de tentar convencer a sociedade dessa importância. Se vamos conseguir, vai depender de vocês.
preciso discutir a questão ambiental com a seriedade que nós temos que discutir. Sabe? É preciso parar com essa loucura de achar que não pode ter desenvolvimento na Amazônia porque é preciso preservar a Amazônia. Nós temos que fazer uma discussão séria, né? Primeiro, sabe, o povo da Amazônia, são quase 25 milhões de pessoas que vivem nessa região. Esse povo tem direito a ter os bens materiais que tem toda e qualquer outra pessoa em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que saber que você não precisa degradar a floresta, porque ela tem uma riqueza ainda não explorada por nós, que é a riqueza da nossa biodiversidade, que pode fazer uma revolução, sabe, na indústria, na produção de remédio, na produção de coisas importantes para o povo brasileiro, que nós precisamos saber explorar isso. Então é preciso que a gente cuide do desenvolvimento da floresta, sabe, mas a gente cuide do desenvolvimento também industrial, comercial, para garantir ao povo de forma ambientalmente justa. Você não precisa destruir a natureza para fazer desenvolvimento. E eu acho que é isso que nós temos que discutir. E isso, Neuto, você não discute xingando. Isso você senta com os atores em volta de uma mesa e discute qual é o padrão de desenvolvimento que você quer, sabe o que você vai fazer, como é que você vai preservar a nossa riqueza nessa floresta, como é que você vai estabelecer aliança com outros países do mundo. O acordo Alemanha e Noruega fui eu que fiz e fui eu que assinei. Sabe, se a floresta é brasileira, se a soberania do território é do Brasil, nós temos que compartilhar com o mundo a riqueza da biodiversidade, a exploração científica da riqueza que nós temos aí, porque o mundo, sabe, precisa disso. E o Brasil tem que aprender a compartilhar. Agora, nós temos um presidente grosseiro, chucro, sabe, que não entende e não quer entender, que não permite que pessoas inteligentes possam falar, sabe, em defesa das coisas, porque ele coloca a gente mais chucra do que ele para falar, e o Brasil vive, sabe, parecendo que está em guerra todo santo dia. Você veja, ontem ele foi inaugurar uma obra aí em São Gabriel da Cachoeira. Aliás, eu já quero antecipar vocês que, a pedido do meu companheiro Sinésio, logo eu vou a São Gabriel da Cachoeira conversar com as 24 etnias indígenas que tem lá, visitar outra vez São Gabriel da Cachoeira, sabe? E conversar com esse povo, porque não é possível que a gente não tenha a dimensão que os índios não são intrusos. O intruso somos nós, que os que vieram de Portugal para cá em 1500 entraram na terra que já estava os índios e resolveram dizimá-los. Então nós não temos que ver, sabe, o cuidado com o índio, a concessão da terra para o índio como uma coisa anormal. Isso deveria ser visto como normal. E o presidente não gosta disso.